Olá, queridas ovelhas, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o vosso pastor. E, gente, eu decidi gravar mais um vídeo, eu gostei da experiência do outro vídeo lá, deu um acesso bem legal. Eu publiquei praticamente só para o nosso distrito aqui e a gente teve ali uns 58, quase 60 visualizações. Então eu achei interessante, bacana, né? Uma boa parte aí da igreja está interessada em saber algumas coisas que são importantes. Então, se você se interessa, continua no vídeo aqui que a gente vai conversar hoje sobre algo bastante interessante, bastante importante, você já sabe sobre o que é. Nós vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e a profecia bíblica. E você está acompanhando aí o dia a dia nas notícias e você está percebendo que os Estados Unidos está tendo uma proeminência extremamente grande no cenário atual político, geopolítico, e diante de tantas coisas, o crente ele sempre se pergunta, e aí? E as profecias? Será que a gente está chegando no final do mundo? Será que vai ter uma terceira guerra mundial que vai acabar com o mundo? Jesus vai voltar? Como é que funciona isso? Bom, os adventistas do sétimo dia têm uma interpretação bastante interessante, particular, principalmente de Apocalipse 13. Parece até loucura a interpretação adventista, mas eu quero que você fique aí nesse vídeo porque eu vou dizer para você por que não é uma loucura. Apocalipse 13 é um capítulo muito importante para os adventistas do sétimo dia, porque ali existem profecias que têm que ver com os tempos em que nós estamos vivendo e que também nós ainda viveremos. E ali nós temos dois personagens principais que são as duas bestas, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Eu vou dar mais atenção à segunda besta e vou passar um pouquinho aqui pela primeira besta só para a gente poder contextualizar, mas o meu foco vai ser na segunda besta e você vai saber por que daqui a pouquinho. Então vamos falar um pouquinho sobre essa primeira besta. Então é dito algumas coisas sobre essa primeira besta que surge do mar. É uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e eu já adianto para vocês que a igreja adventista, assim como a maior parte dos protestantes, acredita que essa besta é a igreja católica apostólica romana, principalmente num período específico da história, onde ela perseguiu, onde ela matou, onde ela adulterou os santos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Isso está muito mais registrado na história. Agora, por que nós acreditamos que essa seja a Igreja Católica Apostólica Romana? Bom, eu vou dar aqui algumas razões. A primeira delas, a gente tem que ir lá em Daniel. Você se lembra do livro de Daniel, que também é um livro profético. Começa com Daniel capítulo 2, uma profecia muito interessante sobre uma estátua com diferentes metais, uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata. Depois vai para o bronze nos quadris e as pernas de ferro e os pés parte ferro e parte barro. E você se lembra muito bem que nesse capítulo, esses metais diferentes, Daniel ele diz que significam reinos. Então existem reinos ali, a cabeça de ouro como Babilônia, depois vem Medo-Persa, depois vem a Grécia e finalmente vem Roma, que depois se transforma nos pés aí dividido nesse reino dividido, não mais um reino universal ou um império aí que comanda todo mundo. Bom, se você avança um pouquinho, Daniel capítulo 7, você vai ter a mesma profecia, só que com outros símbolos. Então você tem ali o leão, você tem o urso, você tem o leopardo e você tem um animal terrível e espantoso. Então esses 4 animais que são as sucessões de reinos ali em Daniel capítulo 7, aparece nesse único animal, nessa única besta em Apocalipse capítulo 13. Mais do que isso, as atitudes dessa besta também nos levam para Daniel capítulo 7, no momento em que aparece um chifre pequeno, um reino que ele tem algumas atitudes que são muito parecidas com o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 13. E quando você vai em Daniel capítulo 7, esse chifre pequeno, ele aparece justamente no último reino ali, que é Roma, que é o animal terrível e espantoso. E como o pequeno chifre de Daniel 7 quanto o Apocalipse 13 a besta, elas fazem algumas coisas que são muito semelhantes. Falam contra o Altíssimo, perseguem os santos do Altíssimo e ambas têm uma atuação de 1260 anos, convertendo aí nos parâmetros proféticos de ano. Então agora fica fácil da gente entender. Se em Daniel existe uma sucessão de reinos nesses 4 animais, que começa ali com Babilônia, depois Medo-Persa, depois Grécia e termina ali com Roma e o chifre pequeno fazendo todas essas atrocidades que nós estamos vendo, então quer dizer que Apocalipse 13 nós temos de novo aí o governo romano atuando, porém numa outra fase, que seria a fase papal. E de fato, quando a gente vai para a história, essas coisas de fato aconteceram exatamente como estão na Bíblia. Então, a igreja de Deus foi perseguida nesse momento pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eles tomaram o lugar do Altíssimo também. Eles se colocaram no lugar de Deus quando eles adulteraram leis bíblicas, adulteraram doutrinas da palavra de Deus e também se colocaram no lugar de Deus na questão de perdoar pecados, dizendo que o Papa é o único capaz nessa terra de perdoar
perdoar pecados e as pessoas agora têm que confessar os seus pecados aos padres e etc. Então você percebe que tudo isso aconteceu. E o período de tempo também é exato, 1260 anos. Então isso acontece durante 1260 anos e termina em 1798, quando, a pedido de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, ele prende o Papa. E esse Papa agora preso, a igreja perde todo esse seu poder, perde toda essa sua força. Tá certo até aqui? Vocês estão acompanhando? Tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. E vamos lá então para a nossa segunda besta, que está a partir do versículo 11 do capítulo 13. E eu já quero adiantar para vocês que a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta essa segunda besta como sendo os Estados Unidos da América. E não sai daí, porque eu vou dizer para você por que nós cremos assim. E de novo, parece loucura, mas não é. Espera aí. Bom, eu vou agora dar alguns motivos para vocês e dizer por que a gente acredita que são os Estados Unidos da América essa segunda besta. Alguns pontos aqui. Bom, primeiro que se nós cremos que existe uma linha cronológica nessa profecia, então você tem a queda da besta que surge do mar, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela perde o seu poder e logo depois vai aparecer então essa segunda besta que a gente crê ser os Estados Unidos da América. Amigos, os Estados Unidos, eles surgem como nação exatamente nesse mesmo período, sucessivamente a queda do poderio católico, vai nascer então essa nação chamada Estados Unidos da América. Também o fato de surgir da terra e não do mar é significativo nos símbolos proféticos. O mar, ele é a representação de povos, nações, de muita gente, conforme está escrito lá em Apocalipse 17, versículo 15. Levando isso em conta, uma besta, um poder que surge da terra, quer dizer que ela surge de um lugar onde não tem muita gente, não tem muita população. Comparado então à Europa, que é de onde nasce a primeira besta, nós temos um lugar praticamente despovoado. Bom, até aqui fica fácil da gente identificar cada um desses aspectos, tanto da primeira quanto da segunda besta, porque são fatos que já ocorreram, são fatos do passado. Porém agora, existem algumas questões, algumas coisas que essa segunda besta fará, esse segundo poder fará, que não tem que ver com o passado, mas tem que ver com o futuro. E eu preciso fazer uma pausa aqui, eu preciso abrir um parêntese para a gente conversar algo importante quando nós estamos conversando de profecias que ainda não se cumpriram. O Dr. John Paulin, especialista em Apocalipse, ele nos dá um princípio muito importante para a gente poder interpretar corretamente profecias que ainda não se cumpriram e tomar os devidos cuidados. Por exemplo, ele vai dizer assim: a profecia não nos foi dada para satisfazer a nossa curiosidade a respeito do futuro, apesar de que muitas vezes esse é o modus operandi de algumas pessoas ao estudar essas profecias. Ele continua dizendo o seguinte: mas foi dada para ensinar-nos como viver hoje e para fortalecer a nossa fé na época do cumprimento. Jesus diz essencialmente isso em João 14:29. Ele diz assim: olha, isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam em mim. Então nós devemos tomar muito cuidado em relação a profecias que ainda não foram cumpridas, porque a maioria dessas profecias nós as entendemos quando elas estão em cumprimento ou quando já se cumpriram. Eu posso dar muitos exemplos para vocês aqui, como no caso do próprio Daniel. Daniel, ele faz uma profecia em relação ao futuro e ele diz assim: olha, sela as palavras desse livro porque ele é para dias muito distantes. Ou seja, quando foi que o livro de Daniel ele foi de fato aberto? Foi no começo do tempo do fim, que foi ali por 1798, por 1800. Foi nesse período que o livro de Daniel ele começa a ser estudado e entendido. E quando ele é estudado e entendido? Quando as profecias que ele fez há muito tempo atrás já tinham todas se cumprido. Então, as pessoas que estudavam estavam olhando para trás, estavam vendo que na história aquelas profecias, aquelas coisas já se haviam cumprido, ou pelo menos a maioria esmagadora delas. As próprias profecias em relação ao Messias também nos indicam isso. Os discípulos passaram a compreender de fato quem era Jesus e a olhar as Escrituras e dizer: ahá, as Escrituras estavam falando dele. Foi depois de tudo acontecido, depois do Messias vir. Antes disso, quase ninguém entendia ou compreendia a missão do Messias. Mateus, por exemplo, ele vai escrever o seu evangelho e ele vai dizer consistentemente o seguinte: para que se cumprisse a profecia por meio do profeta tal, para que se cumprisse tal profecia. Ou seja, essas profecias estavam lá, mas não estavam sendo entendidas, até que elas se cumpriram, então sim, passaram a ser completamente entendidas. Então veja, profecias que ainda não foram cumpridas, elas são entendidas durante o seu cumprimento, mas muito mais depois do seu cumprimento. E elas têm um objetivo, as profecias bíblicas. Não é um horóscopo para você saber tomar decisões ou olhar para o futuro, porém, ela serve para nos dar fé. Quando as coisas começam a acontecer, eu saiba, Deus está no comando. Ele já havia dito, eu estou tranquilo. Tá certo até aqui? Vamos continuar então, fechando esse nosso grande parêntese aqui. Nós vamos ver agora como que a atuação dos Estados Unidos hoje está se encaixando na profecia. Então eu disse para vocês que essa profecia, ela fala sobre coisas que já aconteceu com esse poder, com essa besta, porém, coisas
que essa besta ainda faria. E agora a gente vai olhar essas coisas que a besta ainda faria e ver se está se encaixando com as coisas que estão acontecendo hoje. Então eu listei aqui, vou colocar aí na tela para vocês, 8 pontos das ações dessa segunda besta dos Estados Unidos da América que eles fariam, tá bem? Então a primeira delas é assim: ele exerce todo o poder da primeira besta. Então muito parecido, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Faz com que todos adorem a primeira besta. A Igreja Católica Apostólica Romana, Estados Unidos tem um poder de fazer com que todos adorem a essa primeira besta. Terceiro ponto aqui: faz grandes sinais que até fogo faz cair do céu. Quarto ponto: engana as pessoas com esses sinais. Quinto ponto: faz com que todos adorem a primeira besta. Sexto ponto: emite um decreto de morte para todos que não adorem a besta, aquela primeira besta. Sétimo: faz com que todos recebam um sinal na mão e na testa. Oitavo: quem não tem o sinal não pode comprar ou vender. Você consegue, apenas lendo esses 8 pontos, identificar algumas coisas que os Estados Unidos da América consegue fazer, tem o poder para fazer diante do que a profecia disse? Eu acho que você, bastante inteligente como é, já descobriu alguns deles. Perceba que existem alguns pontos aí que nos impressionam. Ainda mais sabendo que, primeiro, isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. E segundo, a interpretação adventista foi feita também uns bons anos atrás, quando os Estados Unidos ainda nem era essa potência que é. Então, fique com isso na mente. Eu não quero analisar todos os detalhes da profecia agora, esses 8 pontos aqui nesse momento. Mas eu gostaria que vocês observassem uma coisa importante. Para que um poder, para que um país, para que uma nação, para que um império, seja lá o que for, possa, de alguma forma, fazer tudo isso que a profecia está dizendo que ele faria, olhando para o futuro, ela precisa ser uma nação extremamente poderosa. Vocês concordam comigo? Ou seja, para criar leis obrigando pessoas a adorar uma outra nação, para criar leis a ponto de que você seja morto caso você não obedeça essas leis, para impedir que as pessoas comprem e vendam se você não obedecer os mandatos dessas leis. Amigo, essa nação tem que ser uma nação extremamente poderosa. Isso é indiscutível. Nós vemos também aí que essa nação, ela também tem que ser uma nação com um certo cunho religioso, porque a adoração está em voga aí nessa questão. E não é qualquer religião. Nós estamos falando do próprio cristianismo. Até porque a adoração à primeira besta tem que ver com o cristianismo. A gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente está falando do cristianismo, tá certo? Então, recapitulando, eu falei para vocês 2 pontos. Olhando para o que essa besta faria, ela precisa ter 2 características. A primeira, ser uma nação super poderosa. Segundo ponto, ser uma nação de cunho religioso e de cunho cristão. E quando nós olhamos para o que os Estados Unidos está fazendo nesse momento, é impressionante o seu poder. Então nós temos aí o Trump, por exemplo, ele disse que tiraria o Maduro do poder e ele foi lá e fez. Ele disse pro Maduro: olha, saia por bem ou saia por mal. Saiu por mal. Ele também disse que invadiria o Irã e ele fez isso. Em pouco tempo, o grande líder, o supremo líder do Irã, estava morto. Também fez algumas outras declarações polêmicas, como eu quero comprar a Groenlândia, e eu não acho que ele desistiu ou vai desistir dessa ideia. Falou também de assimilar o Canadá como mais um estado dos Estados Unidos e já prometeu que tudo está armado para poder derrubar o regime cubano. E o mais impressionante nisso tudo é que ainda não existe uma terceira guerra mundial. Parece que as grandes potências nucleares e inimigas dos Estados Unidos, como a Rússia, a China e até a Coreia do Norte, elas não fizeram absolutamente nada. Apenas se limitaram a dizer: nós condenamos veementemente. Porém, nenhuma ação concreta está sendo feita. E me veio à mente agora, não sei se alguém me falou, se eu mesmo li, dizendo que Trump disse que a única coisa que impede ele de fazer as coisas, ou tudo que ele quer fazer, é a questão moral pela qual ele é guiado. Você imagina um negócio desse? Em uma outra declaração, ele disse assim, que os Estados Unidos têm armas que o mundo nem sequer pode imaginar que existam. Então, se tratando do poder que essa nação precisa ter para fazer tudo o que a profecia diz que faria, os Estados Unidos da América cumprem à letra essa profecia. E sobre as questões religiosas, é bom lembrar algumas coisas. A primeira coisa é que os Estados Unidos da América têm um forte senso de missão divina. Inclusive, eu tô aqui, quero mostrar para vocês, essa parousia é uma revista teológica chamada O Novo Israel. E aqui, tem um artigo que diz: O Novo Israel, a construção da ideologia do messianismo americano. Foi escrito pelo Dr. Dornelles, Vanderlei Dornelles. É muito interessante porque ele faz um apanhado de declarações de ex-presidentes dos Estados Unidos, onde
eles, em seus discursos, eles deixam muito claro que os Estados Unidos da América têm uma missão divina, messiânica. De fato, eles dizem que eles são um novo Israel, que eles estão aqui para libertar o mundo da opressão que existe. Então, que existe no DNA americano uma noção religiosa misturada com a política, com o poder civil, é inegável também. Um segundo ponto nessa questão é o seguinte: num tradicional café da manhã anual no Congresso americano, o presidente ele disse assim que os Estados Unidos precisam se reaproximar da religião, porque são um país temente a Deus e para o qual ele tem um plano especial. E um tom messiânico contou ainda com uma tentativa de assassinato contra ele em julho, fortaleceu sua fé no divino, acenando para sua base de apoiadores cristãos. Veja, então ele diz que precisa haver uma reaproximação, e ele diz que o próprio atentado, que foi aquele tiro que deram nele, pegou de raspão na orelha dele nas campanhas presidenciais, não foi por acaso, mas foi um livramento divino. Isso queria dizer, Deus tinha um plano para ele, então ele precisava agir. Uma outra notícia também interessante em relação a isso, diz que Trump cria força-tarefa para combater o preconceito anticristão nos Estados Unidos e anuncia o escritório da fé lá na Casa Branca. E essas medidas anunciadas, inclusive, foram condenadas e foi motivo de críticas por entidades que defendem a separação do Estado com a Igreja. Então você percebe que também na área religiosa, na junção, porque veja que a profecia diz que essa segunda besta atuaria como a primeira besta, ou seja, se a primeira besta tinha o poder do Estado e o poder religioso, essa segunda besta também, e é o que nós estamos vendo aos poucos acontecerem. Lembrando também que Trump ele montou aí um conselho de paz para colocar paz ali em Israel, ali no Oriente Médio, etc. E nesse conselho de paz, Trump convidou o Papa, que também é americano. O Papa ainda não respondeu, ainda não deu nenhuma resposta, nem que sim e nem que não. Caso ele responda positivamente, uma outra indicação, outro sinal de que algo interessante está acontecendo. Bom, amigos, eu espero que até aqui tenha ficado claro que os Estados Unidos da América, eles cumprem e se encaixam em tudo que a profecia está dizendo. Ainda que algumas coisas não são claras, como eu disse para vocês, nós vamos perceber que as coisas estão se encaixando conforme as coisas vão acontecendo e nós não sabemos quanto tempo isso pode demorar, então alarmismo também não é a melhor saída nesse momento. Mas antes de terminar, eu quero lembrar algo importante para vocês. É dito que essa besta, ela colocaria um sinal na mão e na testa das pessoas que ficassem do lado dela. E qualquer judeu, qualquer pessoa conhecedor do Antigo Testamento leria esse texto e se lembraria de Deuteronômio no capítulo 6, do versículo 1 a 8, onde tem o Shema Israel, ou ouve Israel. E ali é dito para amar o Senhor Deus, para obedecer os seus estatutos e mandamentos, para ensinar para os filhos, e diz ali que era para atar nas mãos e colocar sobre a testa esses mandamentos. Então, o que nós estamos vendo aqui é Satanás usando os poderes dessa terra para obrigar as pessoas a não guardarem os mandamentos de Deus. Ela tentando se colocar no lugar de Deus, colocando os seus próprios mandamentos acima dos mandamentos de Deus. Mas nós não precisamos e não devemos ceder a esse poder. Isso porque em Apocalipse 14, um capítulo depois do capítulo 13 que nós acabamos de estudar, está ali um povo, está ali uma multidão de pessoas que não se dobram a essas pessoas. E dessas pessoas, capítulo 14, no versículo 12, é dito que elas guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nesse momento da história, amigos, você percebe que o mundo está caminhando para dois caminhos. São duas oportunidades, porém uma única decisão. E a grande pergunta é: qual vai ser a sua decisão?